Salve, salve, turma! Estamos começando mais uma Prosa Com. Hoje no episódio 53. Estou aqui com uma pessoa que há muito tempo era para ter vindo aqui já. Estou falando de Juarez Neme da Costa, presidente do Cindy Lojas, e que nos concedeu esse tempo para a gente conversar um pouco, né, sobre os projetos que estão em andamento, sobre o Juarez também, filho da dona Sueli, o gurizinho da dona Sueli, o Juarezinho, filho do seu Juarez, lá da querida São Gabriel, minha outra terra também que eu trago com carinho extremo, aquela terra dos marechais, princesa da coxilha. E estamos aqui hoje com esse ijuense já erradicado aqui, enraizado aqui desde meados de 80 e tantos. Hoje está aqui o seu Juarez Neme da Costa. Prazer, Juarez, estar aqui conosco. Antes, Juarez, me permite, eu nunca me lembro disso. Por favor, pessoal, você que vai estar assistindo aí, vai lá, te inscreve no canal, dá um like, já ativa as notificações do sininho lá para te receber quando tiver, todas as segundas, quando for ter, começar um novo programa. Então você vai receber lá na tua caixa lá do YouTube a notificação do próximo episódio. Isso é importantíssimo para nós que trabalhamos também com produção de material digital. Isso, e para vocês não custa nada, né? Então vai lá, dá um like lá para dar uma fortificada no nosso canal aí. Bom, sem mais delongas, prazer, Juarez, estar aqui conosco aqui. Muito obrigado pelo aceite. A casa é tua, meu irmão. Jandir, para mim é um prazer também. A gente já tinha falado diversas vezes da gente vir bater um papo aqui, né? E dessa vez, então, até que enfim, aconteceu da gente vir aqui. E a gente, que ainda tem essa relação, nós fomos nos descobrir aqui em Ijuí, né? Que a tua mãe trabalhou junto com a minha mãe lá em São Gabriel. Tu morou um período lá em São Gabriel. Eu criei lá. Eu saí com 17 anos, né? Eu saí com 14. E fui fazer faculdade em Santa Maria. E depois, em 85, vim para Ijuí trabalhar na Herbtécnica, né? E aí, para grata surpresa, nós fomos nos encontrar e aí descobrir que as mães trabalharam juntas. Isso muito bacana. 20 anos atrás, mais? Ah, Não, mais, 90... Mais. 90? Vamos botar 90. Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Eu não lembro quando 40 é que a mãe... anos, mas eu Secretaria não sei. de Educação. Secretaria da Educação. Minha mãe foi secretária de Educação. O prefeito era... O Baltazar Baú Teixeira. Querido Baltazar Baú Teixeira. Rossano, esses dias estava por aqui. Sim, Olha sim. só. É verdade. Juarez, tomando a frente do Cindy Lojas já há um bom tempo, né? Participando, várias participações é o que a gente estava falando aqui, em vários meios da sociedade, né? Aquele trabalho gratuito, né? Só de doação, que não deve ser fácil em casa tu explicar tudo isso aí, porque tu tem também a tua empresa, tem a Produtiva, e mais o Cindy Lojas, e mais outras atribuições. Agora tu tá que tu tinha me falado? Andave. Por favor, abre o peito aí. Na realidade, eu estou à frente do Cindy Lojas fazem 2 anos, né? Mas fazem, eu acho que mais de 20 anos que a gente está dentro do Cindy Lojas. Eu lembro que eu fui para o Cindy Lojas a convite do Ruben Herter, né? Que é uma pessoa que eu admiro muito, aprendi muita coisa com ele. E depois que eu comecei a entrar no Cindy Lojas, eu comecei a entender, né, que é muito fácil a gente reclamar das coisas sozinho. E o resultado da gente reclamar das coisas que a gente imagina que estão erradas é levar um tapinha nas costas de alguém que diz que vai resolver o problema e não resolve. Mas quando a gente está debaixo de uma entidade, talvez a gente consiga algo mais do que simplesmente um tapinha nas costas. Então, na época, eu me lembro que eu estava à frente da ARAI, que era a nossa associação das revendas de Ijuí. Depois o Petinelli foi meu vice, depois o Petinelli foi o presidente da ARAI. Eu acho que foi o melhor presidente que a ARAI teve. Vivo dizendo isso, sou fã dele, do trabalho dele. E aí a gente começou a entender que a gente precisa estar dentro de uma entidade para conseguir reivindicar coisas que a gente imagina que sejam possíveis, né?
E aí entrei como diretor primeiro, depois como vice-presidente durante anos. Tenho feito parte do Conselho Curador também, desde a época do Bedim, como reitor. Passou o Bedim como reitor e tantos outros. Depois a Kátia, antes Bajo. Da Kátia, o Bajo não, tá no Frick, o Kelme. O Martinho Kelme. Duas gestões também da Kátia. O Martinho que agora está de curador, não. Não, a Kátia é curador. Não, o Martinho está hoje na iniciativa privada, né? No Frick. No Frick. Trabalhei também, hoje sou diretor da Fé Comércio e também sou diretor da Andave, que é a nossa Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários. Então, atividade não falta, mas graças a Deus eu tenho tido esse tempo, Jandir, porque os meus 2 filhos, minha filha é dentista, formada e mora em Porto Alegre fazem mais de 10 anos, e o meu filho também formado, é advogado e também mora em Porto Alegre já há em torno de 10 anos. Então, são 10 anos que a gente brinca que tá só os 2 velhinhos em casa, né? Tem que achar coisa para fazer. E a Clarete. Então, a Clarete sempre foi muito parceira e sabe que a gente trabalha com o objetivo de ajudar, primeiro, o nosso segmento, né? Claro. Porque, antes de mais nada, se tu for analisar, eu acho que o único dessas atividades aí que não são envolvidas com o meu trabalho é a Unijuí. O resto, todos eles têm envolvimento com o meu trabalho. E também eu tive envolvido durante um tempo com o Clube Juí, que é o meu clube do coração aqui, né? Sim. Mas, senão, a gente sempre tentando ajudar. Porque as pessoas muitas vezes não entendem, e eu demorei muito para entender isso, né? Que a gente tem que estar associado a uma entidade. E as pessoas sérias têm que se envolver, sem envolvimento político partidário. Sim. Mas a gente tem que fazer a defesa da nossa atividade. E só nós conseguimos fazer a defesa da nossa atividade estando dentro de uma entidade. Felizmente eu aprendi isso, o Ruben Herter me ajudou muito a entender, o Marco Ferreira também me ajudou muito a entender, o seu Bruno também me ajudou muito a entender. E em função disso a gente tem se doado por tantos anos aí com diversas entidades. Sim. Sempre sem ganhar um tostão, né? Justo, isso é... Pelo contrário, a gente acaba botando algum dinheiro, claro, né? Porque... Agora eu estou indo a Porto Alegre na sexta-feira, eu não vou cobrar do Cindy Lojas para mim a Porto Alegre, eu vou por conta própria. Aí tem um apartamento lá, eu fico no meu apartamento. Então, mas isso eu acho que é gratificante. E principalmente quando a gente vê o reconhecimento por parte das pessoas que são associadas ou as pessoas da comunidade, que a gente está fazendo isso primeiro pelo meu negócio também e pela comunidade e pelas empresas, né? Teu negócio te referes à produtiva. A produtiva. Ao meio agrícola. Ao meio, não só agrícola, né, Jandir? Porque o meu negócio é insumo agrícola, é o agronegócio. O agro. Mas a minha esposa, por exemplo, tinha uma loja na área de vestuário, por exemplo, de jalecos. Sim. Então, e na realidade tudo é venda. Eu costumo dizer para as pessoas que tudo na vida da gente é venda. O que muda é o produto, né? Sim. Eu vendo insumo agrícola, o banco vende crédito, um médico vende serviços, então todo mundo vende. E quem é melhor nessa venda se dá bem na vida. E quem não se dá conta que tudo na vida é venda tem alguma dificuldade. Essa aptidão pela venda vem do sobrenome Neme, por ser árabe? Talvez seja, mas assim, é o único Jandir lá em casa. O único lá em casa que saiu para esse lado. Foi eu. Eu sou filho do estofador de imóveis, o meu pai estofador de imóveis, a minha mãe professora, inclusive foi diretora há 22 anos, da Fernando Abt, uma escola estadual lá em São Gabriel. Foi professor da universidade, da Urcamp, e os meus 3 irmãos todos professores. O único que não deu professor lá sou eu. E foi para venda. Então, talvez esse sanguezinho libanês aí, o sobrenome Neme, que tenha essa veiazinha comercial. Olha só. E tu tá há muito tempo nesse meio da venda? Desde 85, quando vim para Ijuí,
eu vim através de uma empresa que trabalhava com insumos agrícolas, né? Da indústria. E aí trabalhei, eu acho que 4 anos e pouco na Copagril. Depois montei o meu negócio com o Egídio, que é o meu grande professor, tenho uma admiração muito grande por ele. Egídio Piccoli. Aprendi a parte administrativa, aprendi com o Egídio. Olha. O Egídio é um cara que eu tenho uma admiração. Aí também, e um excelente profissional. E aí depois não parei, né? A vida inteira, depois que eu entendi que a vida da gente é venda, não parei mais. Olha só. Bom, depois a gente vai pro tema que eu quero linkar Federação, Cindy Lojas, eu acho que tem uma coisa bem interessante. Mas o campo, o agro, agora estamos terminando uma colheita do soja, a princípio boa, com uma média muito boa, perto dos outros anos, 60, 70, eu acho que está para aí um preço um pouco mais baixo. Né? O que isso repercute, tu como presidente do Cindy Lojas, o que isso repercute, uma safra boa, para o comércio em si da cidade, da região, já que... Jandir, a nossa região, toda ela é muito dependente do agronegócio. É uma região agrícola, né? E não podemos esquecer que também tem a parte do leite, né? Nós dependemos do agronegócio. Eu fiz um cálculo em maio do ano passado que só no município de Ijuí o que deixou de ser colhido e a queda que teve de preço deixou de entrar mais de 250 milhões de reais só no município de Ijuí. No comércio. Só no comércio de Ijuí. Só que eu estou falando só dos 45 mil hectares de Ijuí. Mas se nós pegarmos Ijuí como um polo regional, o volume de dinheiro que deixou de circular na nossa cidade é um volume absurdo. Tá? Um volume absurdo mesmo. E foram por 2 anos, né? Então, esse ano nós estamos colhendo uma safra normal, não é uma super safra como muitos dizem, né? Mas nós temos uma queda de preço que ela mais ou menos é de 30% do preço que estava no ano anterior. Então, no some diminui... A safra é menor ainda do que se imagina. E nós temos que pensar que nós temos um estoque de dívida de 2 anos. Né? Por exemplo, o comércio teve um problema seríssimo que foi o Covid, a pandemia. Então, 2 anos o comércio teve alguns setores que simplesmente morreram, né? E outros que sofreram bastante com a pandemia. Aí o que aconteceu? O agro não perdeu e o agro não parou. Sim. Mas o agro, depois da pandemia, teve 2 anos de seca e isso prejudicou a agricultura. Imagina tu fazendo contas, dívidas, pensando em colher, não vamos falar em 60, 70, mas no mínimo 50. Para empatar. E vender a 150. E aí tu fica 2 anos que teve gente que colheu 3, 4, 5, 10. Tu entende? Então foi bastante difícil. E aí o comércio também acabou sendo prejudicado. Então o comércio teve 4 anos sendo prejudicado, né? Os 2 primeiros anos com o Covid e os outros 2 anos com a frustração de safra. E aí nós temos um outro problema, porque agora essa safra ela é 30% menor financeiramente, mas ela vai ter que pagar uma frustração de 2 anos. Então, o dinheiro que vai circular no nosso comércio, eu acho que é bem menos do que talvez muitas pessoas possam imaginar que venha a circular na nossa cidade ou na nossa região. Então ainda vamos ter, no meu entendimento, mais um ano com alguma dificuldade. A grande vantagem é que o comércio, principalmente de Ijuí, e por ser um comércio regional, ele está sempre se reinventando, né? Se você observar, dos 3 prêmios que o Cindy Lojas deu o ano passado como destaque, 2 prêmios foram na área de alimentação, que mais sofreu durante a pandemia. Então essas pessoas mereceram, eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que eles ganharam, porque eles se reinventaram. Sim. E enfrentaram todos os problemas e continuaram vivos e crescendo. Mas a gente tem assim uma certeza que nós teremos mais um ano
de dificuldade na agricultura e mais um ano de dificuldade também no comércio local. Tu fala a região, quando tu fala na região, porque a região gasta aqui, né? A região colhe, o soja é colhido em Joia, Augusto Pestana, a Juricaba, mas no final das contas, eles gastam aqui muito. Na realidade isso é proporcional, né, Jandir? Mas toda a região é afetada da mesma maneira. Claro. Por quê? Porque se tu falar lá na tua terra, Joia é uma cidade totalmente agrícola. Sim. Se tu fores para Santo Ângelo é a mesma coisa, se tu for para Santo Augusto é a mesma coisa, se tu fores para 3 de Maio é a mesma coisa. Toda a São Luís Gonzaga também, toda a nossa, vamos dizer assim, macro região, ela é dependente da agricultura. E a agricultura é aquele segmento que ele cria o valor. Ele não pega um produto como nós fazemos, eu compro um determinado insumo, agrego a minha margem e vendo. Claro. A agricultura não, ela compra insumos, ela joga na terra e aí aquilo ali pode produzir para pagar o seu custo, pode produzir para pagar um pouquinho ou bastante, né? Sim. Então ela gera realmente recurso. Bom, a gente vem de safras frustradas, vem de uma pandemia e agora tem um pacote indo para a Assembleia e parece que não passou, não vai passar na Assembleia, não tem voto suficiente, o pacote de aumento dos impostos. Tu, enquanto de lojas, Juarez, e até tu quanto pessoa, o que tu acha disso, Juarez? Senhor Jandir, eu estive como aí Andave, não como Cindy Lojas, né, conversando com o Arthur Lemos, que é o chefe da Casa Civil, já faz mais de 40 dias. E assim, ó, eu sou totalmente contra impostos, aumenta impostos. Eu acho que o brasileiro, como todo, já paga impostos demais. Mas eu também acho que a forma com que o governador achou de resolver esse problema ele está penalizando um setor ou 2 setores, todo o agro que vem desses 2 anos horríveis e também alguma parte da indústria que também está ligada ao agro, né? E o que a gente ficou sabendo hoje é que o governo do estado retirou o projeto e que voltou com o decreto modificado, em vez de nós, o agro, pagar 40% daquela alíquota, 1,7 a cada 6 meses durante 4 vezes, a informação que se tem é que vai ficar em 20%, ou seja, 1,7 agora a partir do dia 1º e mais 1,7 a partir de 6 meses. Eu acho que isso não é uma coisa legal, porque uma parte da sociedade vai pagar essa conta e outra parte talvez não tanto, né? Mas, logicamente, tem alguns que vão dizer que essa outra parte já paga mais, né? E, na realidade, o que eu acho que algumas entidades não souberam trabalhar direito, e eu vi, às vezes, na mídia, porque essa entidade está apoiando, aquela entidade não está apoiando. Na realidade, quem paga todo o imposto é o consumidor final. Sim. Nós, por exemplo, Jandir, dentro da minha área, nós somos meros repassadores de impostos. O produtor, eu vou vender para o produtor a mercadoria e talvez os produtores não tenham entendido isso também. E o momento que eu vender a mercadoria e entregar essa mercadoria, eu vou recolher o imposto que já está embutido no valor final da mercadoria. Então, quem paga isso é o agricultor e depois a sociedade que está consumindo o alimento. O agricultor paga 2 vezes. Porque ele produz e muitas vezes ele vai comprar. É verdade. E nós, como empresa, o que nós fizemos? Nós simplesmente repassamos. O que vai acontecer que isso é muito ruim para o nosso setor? Nós vamos repassar um imposto para o governo estadual no mês seguinte da venda e só vamos receber esse imposto do produtor lá em maio, quando nós recebermos a conta. Então isso vai ficar muito ruim, e principalmente no nosso setor com 2 anos de seca, nós vamos estar antecipando imposto para o governo estadual que a gente ainda não recebeu. Sim. Acho também
que em algum momento o governo do Estado, e aqui eu não falo em política partidária e não falo em qual o governador, mas o Estado vem ao longo de mais de 30 anos aumentando o seu endividamento. Ano passado há 4 anos atrás nós tínhamos um endividamento de 84 milhões, se não me engano, bilhões. Não milhões, bilhões. O Estado tinha um endividamento de 84 bilhões. Hoje nós temos um endividamento de 104 bilhões. Quer dizer, em algum momento, o governo do Estado, seja qual for o governador, vai ter que fazer um enfrentamento a esse problema. E tu não tenha dúvida que quem vai pagar essa conta, ou pelo menos boa parte dessa conta, vai ser a sociedade. Sim. Então, quanto mais tempo nós protelarmos isso, talvez a gente tenha que pagar um pouquinho mais caro. Sim. Então, veja bem, eu volto a dizer, eu sou contra a qualquer aumento de impostos. Mas nós temos que sentar e discutir melhor isso com toda a sociedade. Sim, porque do jeito que está, não dá. Simplesmente aumentar, penalizar um setor, penalizar outro, as coisas... E nós temos que tentar sentar também com o governo federal, né, que é o grande credor da dívida. E é uma coisa difícil, né, Jandir? Porque são 4 estados de toda a federação que na realidade tem 80 e poucos % da dívida, né? Então é difícil tu negociar quando são poucos estados. É a famosa Lei Candir, né? Que foi elaborada lá atrás, lá e... Só que tem um problema. Na realidade, os estados talvez que mais produzam, ou parte dos estados que mais produzam, talvez sejam os mais endividados. E talvez aqueles que não produzem tanto sejam os menos endividados, né? Sim. Mas a gente tem que, eu acho que a sociedade vai ter que, em algum momento, discutir melhor isso para que a gente possa avançar e crescer. E de uma forma que esqueçam a política, né? Por causa que é o que mais dá um entrave nessas discussões é a política, é a questão eleitoreira, o voto, onde está... Jandir, eu me entristeço muito, eu vivo dizendo que quanto mais eu conheço política, mais eu me indigno. Porque a política, ou a política partidária, ou a disputa pelo poder, que é o que eu acho que tem atrapalhado muito o nosso estado, né? O nosso país, talvez até o nosso município. Se a gente tivesse, talvez, lideranças políticas que pensassem mais no bem comum, que pensassem mais em resolver problemas, do que pensar em se reeleger ou em pensar em ter o seu partido no poder, talvez a gente pudesse avançar mais. Pois é, porque mas isso está meio, digamos, entre aspas, meio perante a sociedade num todo. Tá meio démodé essa questão de partido. Porque ninguém mais segue o partido tal, o partido Y, e mais as pessoas. Óbvio que há disputa sempre na política, a disputa pelo poder. Né? Quem vai ter a caneta, e muitas vezes simplesmente pelo poder, porque a política não enriquece. Pelo menos até hoje, que eu conheço, não enriqueceu ninguém a política, só empobreceu algumas pessoas. Quer dizer, do nosso métier. Não, eu acho que a política enriqueceu muita gente, né? No nosso métier? Não, aqui, vamos dizer assim... Da nossa aldeia. Não, na nossa aldeia não, mas a gente não depende só da nossa cidade, não, né? Claro que não. E eu concordo contigo que a grande maioria das pessoas não vota mais em partido. Isso. Eu não acredito em partido. Tanto que a dificuldade que tu tem de achar militantes pro teu partido. Exatamente, mas infelizmente a política vive... em cima de partidos, né? Claro. E o partido, para ter mais gente, para ter mais poder, para ter mais representatividade, infelizmente, às vezes fazem algumas alianças que o objetivo é eleitoreiro e não para resolver problemas. E eu acho, a gente entrando nesse assunto, que a gente disse que ele não ia entrar, né? Que a ideologia caiu por quê? Porque tu vê muitas cidades, muitos municípios, a direita com a esquerda. O fulano com o Beltrano, que se tu for olhar a ideologia dos partidos, nunca que iam sentar numa mesa junto para se afinar em coligações. Óbvio que para o crescimento, para o desenvolvimento do município, do estado, do país, isso é inevitável e é salutável, né?
Mas a gente só vai conseguir resolver isso, ou resolver eu acho meio difícil, mas talvez amenizar isso, Jandir. O momento que as pessoas de bem entenderem que nós temos que fazer a nossa parte. Não precisamos entrar em partido político. Eu nunca tive partido político na minha vida. Nunca assinei ficha em nenhum partido e não pretendo assinar em nenhum momento da minha vida, tá? Porque não acredito em partido político. Para quem não quer ser político. Mas a sociedade tem que começar a entender, e as lideranças da sociedade têm que entender que a gente tem que começar a fazer a nossa parte, a gente tem que cobrar dos nossos políticos. Todo mundo deveria, no meu entendimento, tentar ter algum tipo de ligação com algum político para que ele realmente possa cobrar. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, com um amigo e cliente nosso, o Antônio Alzani, que a gente tem que votar em gente que a gente conhece. Porque eu não tenho como cobrar um deputado que é lá de Pelotas, que é lá de Porto Alegre, nada contra nenhuma das duas cidades. Sim. Agora, eu tenho como cobrar um deputado que é de Ijuí, que é de Santo Augusto, que é de Cruz Alta, ou que é de Santo Ângelo, e que em algum momento eu vou ter contato. Claro. Então, a gente tem que começar a fazer a nossa parte. Porque reclamar sem fazer nada não resolve o problema. Não. A gente tem que, às vezes, perder noites de sono, às vezes tem que perder alguma atividade até com a família da gente, mas em prol da atividade que a gente tem, em prol da nossa cidade. E a gente tem aqui dentro de Juí muita gente que tem um trabalho beneficente, com igrejas, com entidades assistenciais. Então essas pessoas têm que começar a enxergar que nós temos que também ter esse contato com políticos e fazer com que esses políticos enxerguem a nossa cidade diferente. Nós temos esse exemplo agora das paralelas, que sexta-feira agora vai ter assinatura por parte do ministro para começarem as obras. Isso é resultado assim, de N mãos, de todos os partidos políticos, de vários políticos do nosso município, do nosso estado, de políticos também, deputados federais, senador, e as pessoas perceberam que elas, com essa união e tirando o partido político e colocando a necessidade da região, a gente conseguiu atingir o objetivo. Assim como estamos brigando junto com a cidade de Cruz Alta para melhorar a RS 342, que vai ter um processo semelhante ao nosso. Porque a ideia é que tenha a travessia de Cruz Alta também, 8 quilômetros dali, e depois melhoria com terceiras pistas. A gente só está conseguindo isso por quê? Porque a gente consegue juntar um grupo de lideranças sem envolvimento político partidário, mostrando para o governo do estado, mostrando para o governo federal que a comunidade resolveu que precisa disso. E eu aprendi isso, Jandir, com um secretário de obras, secretário de segurança do estado, na época que o Balim era prefeito. O Balim e o Marco Aurélio Ferreira, que era o presidente do Cindy Lojas, reuniram na mesa lá do prefeito todas as entidades que ele conseguiu. Faltou lugar para o secretário sentar, ele sentou do lado do Balim. E aí todo mundo falou o porquê da necessidade das 8 câmaras de vigilância. Que hoje estamos em 170. Exatamente. E aí o secretário falou, para nosso espanto, né? Ele pegou e dizendo assim para a gente, pessoal, eu acho que vocês não entenderam. Quando a comunidade, como vocês estão fazendo aqui, decidem que vocês precisam alguma coisa do governo estadual, eu, como ente político, não tenho que dizer se vou ou não vou fazer. Eu só tenho que dizer para a comunidade, que são vocês, quando e como. Aquilo ali foi uma escola para mim. Então eu aprendi, toda vez que eu vou fazer alguma reivindicação com o governo estadual ou federal, eu faço isso, eu levo gente. As paralelas, foi bom ter tocado nesse assunto, as paralelas vamos puxar só desse mandato para cá, foram 3 anos consecutivos, foram 3 anos de muito trabalho envolvendo todas as entidades, não é nem a partidária, era pluripartidário, porque juntou partido de tudo que era lá, né? Todo mundo pela causa, né? Eu me lembro que numa das viagens a Brasília, né? Foram praticamente todas as entidades.
Nós fomos em mais de 30 pessoas lá e políticos de todos os partidos. De todos os lados. E uma das coisas que nós fizemos, Jandir, nós no primeiro dia, antes da gente sair para ir para o Congresso, nós nos reunimos e fizemos um pacto. Que ninguém ia falar em partido nem sozinho. Depois, os políticos que quisessem poderiam fazer a sua propaganda normal, mas em todos os momentos nós estaríamos lá como comunidade de Ijuí. E todos cumpriram esse pacto, vamos dizer assim. Sim, e realmente aconteceu. E uma coisa bacana, né, é que todo lugar que nós entrávamos, o pessoal se apavorava. Era uma gregos e troianos. Não, uma comitiva. Agora nós estamos brigando pela permanência do comando dos bombeiros. Eu ainda não desisti. Não, e tu pode ter certeza, nós vamos conseguir fazer com que o comando dos bombeiros fique em Ijuí. E eu tenho quase certeza que nós vamos conseguir. Quando nós estivemos lá, nós estávamos numa comitiva de mais de 20 pessoas. Exatamente. Eu fiquei sabendo que o comando dos bombeiros, quando chegou lá, se apavorou. Credo, mas que monte de gente, o que é isso? Como é que eles conseguiram mobilizar tantas pessoas? E depois, quando eles estavam lendo o documento que nós entregamos, eles disseram, olha, a grande dificuldade dos municípios, das comunidades, é consenso. E olha aqui a quantidade de entidades que estão pedindo isso para nós. Eles se surpreenderam. E é assim que a gente consegue as coisas, né, Jandir? E Juí está no caminho certo. Perfeito, com certeza. Se nós não fizermos isso, nós vamos continuar recebendo só tapinha nas costas, como eu sempre falei. Porque vamos ter um pleito eleitoral agora, que chega em outubro, mas nada impede que os projetos macros do município, aqueles que vai ter um benefício global, digamos, não só para Ijuí, mas também para toda a região, mas principalmente para Ijuí, é óbvio que as entidades, que os partidos, que os entes políticos estejam todos eles engajados no bem comum. Sim, todas as vezes que nós estivermos engajados em qualquer ganho ou avanço para a nossa região, a nossa ideia sempre vai ser trabalharmos com os políticos, com comitivas suprapartidárias, sempre pensando no objetivo comum e não um objetivo de ganho político. Sim. Se o político depois quiser fazer a sua propaganda, quiser fazer, é o direito dele e é o negócio deles, né? Mas primeiro tem que vir o objetivo comum. E todos os partidos estarem trabalhando em prol desse objetivo comum. Sim, perfeito. Cindy Lojas, agora vamos para o Cindy Lojas um pouquinho. Projetos, programas, trabalhos, o que já foi desempenhado nesse tempo que tu cedeu o seu Bruno, né? O seu Bruno Haas. Sim, fechamos 2 anos dia 10 de março. Já? Já. Então tá entregando? Não, são 4 anos. São 4 anos. A Fé Comércio, Fé Comércio e o Cindy Lojas são 4 anos. São 4 anos. Do que tu já fizeste, junto com a diretoria, óbvio, junto com o Cindy Mulher, aí vai um abraço para a Karine, para a Cris, para a Grace, que também desempenha um trabalho fantástico ao lado de vocês. Já tiveram aqui, tiveram antes que tu, já vou até justificar, por serem mulheres, e eu não queria trazer elas também aqui junto contigo. Então, primeiro, vamos pedir licença, traz primeiro as gurias, depois vem o presidente aqui para arrematar com a cereja do bolo. Foi fantástico o programa com elas, e contigo tenho certeza absoluta que também não fugirá disso, até brilhantará mais ainda. Bom, mas o trabalho que vocês vem sendo feito, eu acho que o Cindy Mulher ele já vinha atuando nas edições passadas com força. É a primeira? Não. Não, já tinha a Patrícia? Não, a Patrícia já entrou contigo. Entrou com a gente, né? Na realidade, ele foi criado na época do um abraço, Patrícia. Do Quatrim. O Quatrim que criou o Cindy Mulher. Sim. E aí ele ficou meio parado no período do seu Bruno, e aí a gente reativou quando nós entramos. E uma coisa importante assim, nada é o Juarez que faz, tudo é a nossa diretoria. Sim. E principalmente a nossa equipe, que eu costumo dizer que é uma equipe pequena, mas com grandes entregas. O nosso grupo é um grupo muito bom, e a gente vem
tendo pouco tempo, já diria, isso é uma coisa que inclusive me incomoda. A gente tem tido pouco tempo para a gente programar ou botar em prática muitas das grandes ideias que a diretoria tem. Às vezes a gente vê um diretor, um vice-presidente, diz, Juarez, nós podíamos fazer isso. Cara, vamos fazer. Sim. Mas a gente não consegue. Por quê? Porque as coisas vêm empurrando. Só para te teres uma ideia, quando nós entramos no Cindy Lojas há 2 anos atrás, nós tínhamos 150 associados. Hoje nós temos 450 associados. Tá? Porque é importante assim, a gente entender que o Cindy Lojas é a entidade legal que representa 25 cidades da nossa região. Tá? E a função principal do Cindy Lojas, o que é? Fazer a convenção coletiva, que inclusive amanhã de manhã nós temos uma reunião com o pessoal do Sindicato Laboral, a qual nós temos uma relação muito legal, construída pelo seu Bruno e pelo Ari, e que eu dei continuidade. Aliás, todas as ações do Cindy Lojas eu estou dando continuidade a um excelente trabalho que o seu Bruno veio fazendo durante esse último mandato dele. Né? Então, assim, a função do Cindy Lojas principal é representar essas 25 cidades, representar o comércio de bens e serviços dessas 25 cidades e fazer a convenção coletiva. Para isso, inclusive o Cindy Lojas recebe a contribuição negocial, tá? Que é a mesma que o funcionário paga para o sindicato laboral. Então nós recebemos essa contribuição do empresário. Além disso, nós temos não deixa de ser uma associação dentro do Cindy Lojas, que foi criado lá atrás também, na época que tinha aquele problema com o diferencial da ICM de um estado para o outro, e que ela representa aí os associados. Então, são 2 funções: representar esses 25 municípios e representar também os associados. Por isso, nós temos tido campanhas e ações para os associados do Cindy Lojas, porque ela não vai ser para os representados. O associado paga uma parcelinha de R$40 por mês para o Cindy Lojas para ter assim, inúmeros benefícios. Que isso foi uma das coisas também que não é a criação do Juarez, é continuidade ao trabalho do seu Bruno. Por exemplo, a empresa que quiser reter talentos dentro do seu grupo, ela pode fazer isso pagando, por exemplo, um Unimed Odonto para o seu funcionário. Eu pago para a minha equipe um Unimed Odonto. São R$33. Se o cara quiser ir fazer 10 consultas no mês, ele faz 10 consultas e vai pagar os R$30 que a minha empresa está pagando. E se ele quiser botar os funcionários dele... A empresa subsidia? Eu subsidio. E se ele quiser botar os dependentes dele, ele pode botar. A gente também fornece para os nossos associados um convênio com a Unimed. Que, por exemplo, eu pago os meus funcionários até 35 anos, dá menos de R$200. Eu pago meus funcionários também. Tu entende? E ele pode botar dependentes dele também. Né? Aí ele vai pagar. Nós temos convênio também com a HCI Saúde, que a gente paga R$29,90, Jandir. Olha. R$29,90 e o nosso associado pode ter, o funcionário do nosso associado tem descontos em todas as consultas e exames. E ele pode botar os filhos, a esposa, por R$9,90. Então, a função, e tem várias outras formas de ajuda ao empresário, e o importante, com tudo isso, ele não onera a folha. Entende? Porque nisso ele está dando uma ajuda para o seu funcionário e ele não está pagando imposto sobre isso, e nem o funcionário. Porque se eu desse esses R$200 da Unimed para o meu funcionário, para ele ir lá na Unimed, ele ia pagar mais caro a Unimed. E ele ia pagar imposto, eu também. Assim não. Então a gente tem assim tido diversas ações, talvez em função de todos esses produtos que a gente tem, que a gente está tendo esse aumento significativo de associados. Olha, que bacana. São tantas outras, eu ficaria até a meia-noite aqui falando dos de produtos que a gente tem dentro do Cindy Lojas. E que sabe qual é a grande dificuldade?
a gente levar essa informação para o empresário. Tanto é que nós criamos um programa agora de rádio. Uhum. Né? Ah, não sabia? Sim. Aonde já? Então A Rádio Progresso veio nos oferecer um programa das 10h30 às 11 horas da manhã, todos os sábados, e com reprise à noite no domingo. Olha. E nós convidamos, então, a Cindy Lojas, né? Uhum. Fé Comércio, Sesc, que é um braço do Cindy Lojas, e que as pessoas não sabem, 1,5% da folha de pagamento das empresas é quem mantém o Sesc. Então as pessoas acham que isso é do governo, Sim. que é do sindicato laboral. Não. Quem mantém o Sesc é a folha de pagamento dos empresários. E o Ronaldo se vira nos 40. É fantástico. É um baita, cara. O Senac, também 1% da folha de pagamento das empresas também vai para o Senac. Então quem mantém o Senac são os empresários. E quem mantém o Sebrae também são os empresários. Então nós convidamos essas 3 entidades. Olha que baita programa. E sábado de manhã a gente está lá para informar o que a gente faz. As pessoas não têm ideia do que o Sesc e o Senac têm para oferecer, que o Cindy Lojas, que o Sebrae, e todos eles têm assim, um trabalho fantástico hoje em dia. E que a gente tem a dificuldade de fazer com que as pessoas conheçam o produto e possam utilizar ele. Tá ali. Tá ali. Tá ali. Tá ali. E o pessoal começou quando esse projeto? Na rádio? Nós tivemos 2 programas até agora. 2? Tivemos o primeiro programa onde nós nos apresentamos e agora no segundo programa o Senac e o Sebrae fizeram em conjunto. E agora o próximo vai ser o Sesc e o Cindy Lojas. Certamente. Aqui a gente vai formular um corte, já vai ter um corte. E esse corte a gente vai jogar na nossa rede social já, divulgando esse programa, porque é um programa instrutivo. Que legal. Instrutivo. Porque assim, ó, a ideia, Jandir, e esses programas que nem o teu também são importantes, porque às vezes a pessoa não tem essa condição de ficar sabendo o que é, o que não é. E às vezes, por exemplo, a mãe de um funcionário está lá fazendo o almoço e ela está ouvindo que o Cindy Lojas ou que o Sesc ou que o Senac tem alguma coisa, pode ser interessante para o filho dela. Exato. Por exemplo, um curso. As pessoas não têm ideia do que, e isso é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante também no Senac, cursos profissionalizantes. Então, assim, tu tem ideia do que ganha uma costureira? Dia. O serviço de uma costureira. Então, muitas vezes a pessoa vai para trabalhar no comércio, ou na parte administrativa, ou na parte de vendas, e às vezes ela não tem nem esse perfil, e ela poderia estar ganhando mais dinheiro empregada numa indústria de confecção que nós temos aqui em Juí e que tem uma dificuldade maluca de costureira. Tá? E o município de Juí já fez, através desses convênios também com o caminhão ali, fez curso de costureira, e nós no Senac também, junto com o Senac é um irmão nosso, né? Então a gente trabalha o tri juntos, Cindy Lojas, Sesc e Senac, também já fez curso de costureira. E aí às vezes a gente vê uma senhorinha, uma vovozinha para ir fazer o curso, porque isso é com edital, né? E ele não sabe que isso pode ser uma profissão para ele. Entende? Talvez uma menina ou um menino 18, 20 anos e que goste de trabalhar num ambiente fechado, produzindo, tu entende? Então, esse programa, a gente tem a pretensão de levar tipo de informações como essa para a nossa comunidade. Que muitas vezes não chega, né? E o rádio continua sendo um canhão de informação, porque ele chega muitas vezes que por mais que a internet esteja bombando, mas ainda o rádio ainda tem o seu charme, né? Ele consegue entrar em lares que muitas vezes o YouTube não entra. E uma vez eu acho que foi o Bonamigo que me disse, ou o Luiz Roberto Fernandes, quem não deixou o rádio morrer foi o carro. Tu entra no carro, tu liga o rádio. Exatamente. E a gente, por exemplo, o pessoal da minha idade, eu estou com 62 anos, eu levanto e eu tenho um rádiozinho no banheiro e tenho um rádiozinho na cozinha. Então eu estou sempre com o rádio ligado, escutando informação. O meu público, 90% escuta rádio. Exatamente.
É uma coisa muito bacana. E outro meio, porque assim, o jovem escuta o quê? Isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Então eu acho que veio para casar. Com certeza. A gente vai ter uma ajuda muito grande também. O jovem aprendiz também, vocês também trabalham com o jovem aprendiz, O né? jovem aprendiz, quem proporciona é o Senac, né? O Senac. Mas o Cindy Lojas contrata o jovem aprendiz? Não, quem contrata jovem aprendiz Senac. o Senac dá a formação. Ah, isso, ele dá a formação. Nós contratamos os jovens. As empresas contratam os jovens. Sim. E quem faz essa formação desse jovem aprendiz é o Senac. Perfeito. Isso tudo junto aí, olha só quanta coisa, quantas pessoas consegue atingir, e isso gratuitamente. Quando se faz isso gratuito, tem um peso maior. Com certeza é aquilo que eu te disse, assim, ó, eu sou um cara muito caseiro, eu gosto de ficar em casa. A minha mulher fica indignada comigo, fim de semana, se eu puder ficar em casa, quieto no meu canto, eu tô tranquilo. Tá realizado. Mas às vezes eu tenho, assim, ó, semanas que todas as noites eu tenho algum tipo de evento. Sim. E isso é extremamente cansativo, Jandir, ainda mais para uma pessoa que não gosta, que nem eu, disso. Eu gosto de estar em casa. Sim. Mas é muito gratificante quando tu vê uma pessoa e diz, Juarez, que bom que vocês fizeram aquilo, aquilo me ajudou. Tu não tem ideia de como aquilo foi bacana. A senhora que ganhou o prêmio do destaque do Sabor da Praça, tu precisa ver o depoimento que ela fez para a Ana. A Daisy. Isso. A Daisy Marinho. Fantástico. Ela diz, olha isso aqui, esse prêmio veio num momento fantástico, eu precisava disso, barará. Então, isso nos ajuda a continuar nos envolvendo e a continuar ajudando pessoas. Eu ouvi o Martinho Kelme falando na inauguração do Bom Pastor. Só se envolve com uma atividade dessas quem gosta de gente. E é isso que nós estamos puxando para dentro do Cindy Lojas. Pessoas que gostem de gente para trabalhar. E nós temos assim, ó, um grupo muito bacana lá. Muito bacana. Pegador. Que bacana. Bom, já estamos no segundo grande feriado comercial. Estamos chegando no segundo dia da Páscoa, Dia das Mães. Depois Dia dos Namorados. Dia dos Namorados e Natal, é isso? Isso aí. Alguma expectativa para esse feriado, para essa data, para essas duas datas? Olha, Jandir, esse ano o ano passado nós fizemos a campanha do Dia das Mães, não fizemos da Páscoa, né? Fizemos o Dia das Mães e fizemos a campanha do Dia dos Namorados, depois fizemos a campanha do Dia dos Pais, fizemos aquele grande evento do Dia das Crianças, que distribuímos mais de 5 mil brinquedos, né? E que acabamos não conseguindo distribuir todos e acabamos fazendo a Páscoa Feliz para as crianças esse ano, porque sobrou 1.500 brinquedos. E fizemos também a campanha do Natal. E esse ano a gente já estava com uma campanha montada, uma campanha bacana, que nós íamos envolver, Jandir, as etnias. Nós somos a capital mundial das etnias, só que a cidade tem que se apropriar desse título. Sim. Esse título não é só da UET. Esse título é meu, é teu, todos nós. E nós temos que começar a se apropriar. E nós tínhamos já formatado uma campanha onde nós íamos trabalhar o ano inteiro com esse mote, trabalhando as etnias. Então, por exemplo, Dia das Mães, nós íamos envolver uma mãe italiana, uma mãe alemã, etc. E eu acho que ia ser bem bacana. Aí nós fomos procurados pelo Éder, que é o presidente do CDL, nos propondo fazermos uma campanha em conjunto, Dia das Mães e Dia dos Namorados. E aí nós abrimos mão da nossa campanha, talvez o ano que vem a gente consiga fazer ela em conjunto também, porque a ideia deles é fazer essa campanha agora. Eles não tinham ideia de fazer a campanha do Dia dos Pais. E para fazer essa campanha, que está sendo um sucesso total, em conjunto com a Associação Comercial, CDL e Cindy Lojas. No segundo dia, nós tínhamos nós tínhamos já fechado 100 empresas dentro da campanha. E no terceiro dia, a CI fechou mais 100 empresas. E agora nós temos 20 na linha de espera. Então a campanha já é um sucesso. Sim. E ela avisa o quê? Que a gente atraia consumidores para consumir em Juí e ao mesmo tempo nós
Já o ano passado nós trabalhamos muito nisso. Nós temos que estimular o vendedor, né? O vendedor tem que se sentir estimulado a melhorar o seu atendimento, a procurar se qualificar mais, a procurar realmente descobrir necessidades dos seus clientes e ter esse relacionamento. Então a gente está muito faceiro. Ainda o Dia dos Pais e o Natal nós vamos definir depois. Sim. E até eu brinco com o Sim de Mulher, que tu estava falando, e eu estou muito feliz com o Sim de Mulher. É um grupo, uma mulherada fantástica, viu, Jandir? E eu brinco com elas. A primeira, a data mais importante do comércio é o Natal. A segunda é o Dia das Mães. Então, o desafio que eu fiz para elas do ano passado é que elas têm que propor para nós uma campanha para transformar o Dia dos Pais numa data tão importante que nem o Dia das Mães. Baita desafio. Mas não é muito fácil, não né? Não é fácil, não. Convenhamos. Mas a campanha que está em andamento, assim, a gente está muito feliz com essa parceria com a Associação Comercial e com o CDL. E o engajamento das empresas, que é o principal, tá a 1000 pelo Brasil. Bombando. Muito legal. Que bom. Bom, eu sei que o tempo, tu tem um compromisso agora às 7h30, né? Sim. Então vamos respeitar ele. Primeiro, obrigado pelo teu aceite, por estar aqui conosco aqui nessa hora que passou voando. Deu quase uma hora, acho que está perto de uma hora. Então eu gostaria, Juarez, que tu deixasse uma mensagem aqui, lembrando que a gente está quase na semana do Dia das Mães, então abre teu coração aí e deixa um alô pra galera. Em primeiro lugar, eu quero desejar a todos os trabalhadores, né? Na quarta-feira eu digo do trabalhador, e trabalhadores somos todos nós, né? Todos nós aqui, tu tá trabalhando, eu tô trabalhando, não existe empresa sem pessoas, né? Então, em primeiro lugar, que eu desejar, assim, dar os parabéns para todos os trabalhadores da nossa região, que a gente tenha um 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, muito legal, junto com as nossas famílias, e que a gente possa refletir e tentar ser cada vez melhor como pessoa e também como profissional durante esse ano que a gente está quase chegando na metade, né? E o Dia das Mães eu vou deixar para a gente fazer esse parabéns para elas, que são assim, eu costumo brincar com elas também, dizendo que elas só não tomaram conta do mundo ainda, Jandir, porque elas não querem. E eu acredito nisso, viu? Porque competência elas têm, elas são mais focadas, elas são mais dedicadas, mas elas muitas vezes, ao invés de serem empresárias, de serem líderes, elas preferem ser a mãe e a esposa. E muitas delas conseguem, o que a gente não consegue, né? Ser mãe e esposa. Ela é mãe, ela é esposa, ela é tia, ela é funcionária, ela é gerente, ela é empresária. Então, assim, eu tenho assim uma profunda admiração pelo que essas mulheres, principalmente que a gente tem lá dentro do Sim de Lojas, têm feito e têm nos ajudado. Parabéns. Com esse testemunho, essa baita testemunho, essa baita mensagem, e esse parabéns especial ao Dia do Trabalhador, que vai ser agora, dia 1º, daqui 2 dias. 2 dias. Então a gente acaba essa prosa de uma forma maravilhosa, desejando a todos e a todas, né, uma feliz e abençoada semana, e que o dia 1º seja um dia de descanso, um dia da gente reverenciar todo o nosso trabalho, todo o trabalho, seja ele do trabalhador lá da base, o gerente, o empresário, todo mundo, aquele que faz a roda girar. Meus parabéns a todos vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus, até segunda que vem.